abraço, Kleber. Obrigado pelo carinho. Você não perde mesmo o jeito, né? Não tem como mesmo falar, não. Deus, Olívio, você faz questão de me cutucar. Todo dia ele fala a mesma coisa. Muda o disco, meu filho. Muda o disco. Grande abraço a você, ao seu telespectador, que a partir de agora passa a acompanhar o Rede Família Esporte nesta quarta-feira, quarta especial, a quarta do craque. A última quarta do craque de 2016 e nada melhor do que fechar com chave de ouro. Abrimos com chave de ouro e fecharemos com chave de ouro esse 2016, trazendo ele que foi, olha, sinceramente, um dos melhores, da minha época que eu vi jogar, um dos melhores zagueiros que eu vi em atividade. Em 86, o que jogou de bola esse homem, pelo amor de Deus. Lá atrás podia deixar com ele que não tinha como passar. Júlio César está aqui com a gente hoje, vai nos agraciar com seus comentários também. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço pro chefe Joseph, o Nenê. Nenê, toda semana, Guina, quando você vai trazer o Júlio? Eu falava, calma, Joseph, vamos trazer o Júlio. Guina, quando você vai trazer o Júlio? Calma, Joseph, nós vamos trazer o Júlio. Guina, quando você vai... Tá aqui, Joseph, tá aqui. E você prometeu pra mim que você ia vir fazer uma comida pra ele hoje e você não veio. Então, Júlio César, você cobra ele, que na semana passada ele falou assim, não, Júlio César vem aqui, eu vou lá fazer um petisco pra ele comer. Cadê o Joseph? Estamos aqui, cadê Nenê? Cadê Nenê? Cadê Nenê? Nenê não veio, deu cano em você. Tá Deixa vendo? ele, eu pego ele na curva ali. Pega ele na curva, então. Boa noite, Zanon. Muito boa noite, Guina Paiva. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Hoje um programa pra lá de especial, porque temos aqui, fazendo parte do nosso programa hoje, nada mais nada menos que um dos melhores zagueiros do mundo. Sem dúvida. Do mundo. Melhor zagueiro da Copa de 86. Foi campeão na Juventus, lá na Alemanha, foi campeão em tantos lugares e é um parceiro nosso. Aqui só vem gente do bem, só quem tem uma aura brilhando muito para participar dessa Semana do Craque, como foi o caso de Rivelino, Ademir da Guia, Miller, Ronaldão, Careca, Silas. João Paulo, Silas. Bem, enfim, eu não vou começar a enumerar aqui. Senão não tem. Dinei. Dinei, vou magoar alguém. De verdade. Mas hoje o programa, encerrando a quarta do craque dessa temporada de 2016, não poderia ter sido de forma melhor, trazendo este zagueiro, esse profissional que hoje milita aí em grandes projetos. Sim. E daqui a pouco ele vai passar Claro. os projetos que ele tem aí pela frente. Um cara super responsável, Sem de dúvida. credibilidade, principalmente. E credibilidade não se compra, se adquire com trabalhos honestos. Então, esse é Júlio César, Guina. Sem dúvida, Júlio, satisfação em tê-lo aqui. E eu me lembro, eu não sei se foi no começo do ano, Nenê veio com um vídeo seu, até me arrepia quando... Eu acho que foi uma homenagem que foi feita na Juventus, que onde você foi aplaudido de pé por todos que estavam no estádio. Não sei se foi um jogo... Foi contra... agora recentemente Paris Saint-Germain, foi Paris, e Montpellier. Montpellier, isso. Exatamente. Eu fiquei, Zanon, arrepiado, o estádio inteirinho de pé aplaudindo a entrada do Júlio. Quando falou o nome Júlio César, e olha que tinha craques do mundo inteiro. Sim. Foi um jogo foi um jogo uma despedida de alguém. Que o Paris Saint-Germain era o último jogo que estava se consagrando campeão já francês. Verdade. Como era um jogo já que tinha encerrado, faltava uma rodada só para o campeonato, e o Paris Saint-Germain foi consagrado campeão francês. E aí fizeram essa homenagem e eu fui convidado para dar o pontapé inicial desse jogo. Olha, sinceramente, que homenagem que fizeram pro Júlio lá. Parabéns, Júlio, por esse reconhecimento. Eu sei que no Brasil não se fazem tantas homenagens como deveriam ser feitas, mas o mundo lá fora te reconhece pelo que você fez também, né? Eu fico muito satisfeito porque hoje, a minha carreira toda eu tive no futebol. Cheguei no Guarani em 78, onde que o Zenão e aquele time fantástico do Guarani que foi campeão em 78. Eu tive a oportunidade de chegar naquele 88. E aí em 86 eu acabei me consagrando um zagueiro de respeito, onde fui para a seleção brasileira. E dali eu passei 17 anos no futebol europeu. Então hoje eu fico muito grato, às vezes grato de um lado e triste do outro, porque no Brasil, infelizmente, as pessoas têm uma memória muito curta em relação aos grandes craques do passado, entendeu? Não é só no meu caso, não. Sim, no caso claro. Zenão e outros. Quantos que não morreram a míngua também, né? Exatamente, e outros, né? Mas enfim, essa mentalidade, a cultura brasileira em relação a isso. Mas eu fico muito feliz quando eu vou para a Europa, onde que o reconhecimento lá é total e as crianças, mesmo garoto que
que não teve a oportunidade de acompanhar a presença, o que o Júlio César fez no futebol europeu, mas o pai tá junto e fala, pô, esse é o Júlio César, tá, o molequinho vem. Então é uma cultura completamente diferente daquela nossa aqui do Brasil. E infelizmente a gente vive aqui, então e vamos embora. Faz parte do nosso dia a dia, daqueles grandes atletas que tiveram no futebol brasileiro mundial, que hoje passa despercebida aí pela mídia, imprensa, tudo, que eu fico triste, porque tem muitos jogadores aí que de repente até precisando de alguma coisa e tal, e no fim acaba passando aqui despercebido. Mas eu, graças a Deus, estou bem, com saúde, tenho meus projetinhos, tenho minhas coisas aí tocando e vamos embora. Ô Júlio, inclusive foi um projeto que eu e o Zenon, na época, nós conversamos, o Zenon trouxe essa ideia de homenagear os craques, e é por isso que nós estamos tentando, com esse programa aqui, às quartas-feiras, resgatar um pouco dessa imagem que vocês tiveram, não lá fora, mas aqui dentro também. Entendeu? Eu sei que é pouco, é pequeno essa homenagem que a gente presta a vocês, mas é do fundo do coração, você pode ter certeza disso. Tanto o Zenon trazendo vocês para cá, como nós aqui da Rede Família abraçando vocês e projetando o que vocês fizeram, tentando lembrar daquilo que vocês fizeram, sabe, tentando resgatar o bem que vocês fizeram para o futebol nacional. Que irão fazer. Que irão fazer, com certeza. Irão fazer, com certeza. O Júlio César é um cara que tem um conhecimento muito grande. Sem dúvida nenhuma. Não só no mundo da bola, mas de bastidores e tudo mais. Claro. Olha, para mim seria um ótimo gerente de futebol. Eu não sei se ele abraçaria essa função, porque dentro do futebol você sabe, né? Futebol é resultado, tem que vencer, tem que vencer, porque senão sobra para todo mundo. É verdade. Mas o Júlio, pela credibilidade que tem, pelo não caráter, só, né? E pelo caráter, pela sua índole, tanto dentro do futebol brasileiro como no futebol mundial, o cara tem credibilidade. Então os clubes não sabem usar isso, cara. Isso é verdade, isso é verdade. Não sabem usar isso. Isso é verdade. Entendeu? De fazer, de colocar uma pessoa como essa, ser responsável por um dos grandes clubes aqui do futebol brasileiro, o que traria de benefícios para os clubes, os caras não têm consciência disso, cara. Mas não tem consciência disso. É porque a administração hoje é feita de maneira muito diferente, né, Zé? Antigamente era feito com muita paixão, principalmente, né? Com muita paixão. Sim. Quantos administradores que naquela época ficavam 20, 30 anos dentro de um clube e conseguiam títulos, conseguiam coisas inéditas, faziam coisas maravilhosas porque trabalhavam com muito amor. Com certeza. Hoje em dia o cara pensa muito mais se ele pode levar vantagem em alguma coisa. Sim, em alguma situação ele tem que levar vantagem. Porque se ele vê que não tem vantagem para ele não vai abraçar essa causa. É difícil. Então por isso que ele não vai também dar, por exemplo, oportunidade para um Júlio, para outros tantos 6 jogadores, porque ele sabe que o cara vai começar a fazer um bom trabalho. Eles temem, presidente, vice-presidente, diretoria temem. Claro. É incrível isso, cara. Infelizmente. E o cara só vai para somar, o cara só vai para dar um brilho maior, uma contribuição, né, no clube, entendeu? Então hoje, o Júlio está com um projeto social. Sim. Fala um pouquinho lá desse em projeto. Souzas. Né? Na verdade é um projeto que o Cássio, meu irmão, a gente começou em Souzas, até pedimos para a Secretaria de Esporte que ela acabou cedendo um espaço para a gente lá em Souza, e aí a gente acabou tocando esse projeto e tudo em particular, né? Um projeto social, a gente começou bem devagarzinho e aí tomou uma proporção muito grande. E aí a gente tem que comprar uniforme. Aí eu fui num atacadão aqui em Campinas, às vezes me cederam fruta, então uma vez por semana eu vou lá, pego fruta. Aí o Cássio leva para casa, corta todas as frutas, coloca no tupperware, leva para os moleques, serve. Então é um trabalho muito gratificante, mas sozinho fica difícil de tocar, entendeu? Então tem muitas pessoas que têm conhecimento desse projeto e eu não vou ficar aqui até lamentando também em relação a isso, entendeu? E eu tive até a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Eu falei, eu vou tocar até onde der, cara. Depois que não der, a gente tem profissionais lá que se dedicam 24 horas por dia, ou 12 horas por dia que seja, nesse projeto, e os caras têm que receber, que seja R$1.000, R$1.500, não interessa. Claro. Então, fica difícil para as pessoas se dedicar totalmente ali, os professores que estão lá, dentro de um projeto e não receber. Então, eu estava em busca dessa situação para que a gente pudesse pelo menos pagar os funcionários que estão lá trabalhando. E vamos esperar. O ano já terminou aí, estamos aí próximo ao 2017, vamos aguardar para ver que
que vai acontecer a partir de 2017. E é bom também que você use um canal como a Rede Família, a sua presença aqui hoje também tem essa importante finalidade também, para buscar, quem sabe, um patrocinador. Quem sabe a gente não pode também, nessa nossa penetração no Brasil inteiro, né? Uma emissora que hoje está com penetração no Brasil inteiro, não pode surgir alguém que se empenhe em poder te ajudar também, Júlio? Na verdade, hoje a burocracia é muito grande em relação a esses projetos sociais, porque envolve muita coisa, aí tem que ter certificado, tem que ter uma ONG, essa Sim. ONG tem que se credenciar para poder receber recursos e tal. Então, é um negócio, uma burocracia muito grande, né, Zé? E a gente está tocando sem burocracia, a coisa muito prática ali mesmo, entendeu? Então você vai lá, você vê o projeto funcionando, você vê as crianças participando, toda uniformizada, não tem ninguém com meião preto, outro branco, são todos eles com uniforme padrão, que a gente conseguiu também, eu consegui, e coloquei esse uniforme lá. Em relação, até agradecer o pessoal de Atacadão também, que fornece as frutas pra gente lá. Então nós estamos tocando, cara, e eu estou muito feliz de poder atender muitos garotos ali e dar o parabéns pro Cássio, pro Luizinho, o pessoal também que se dedica 24 horas ali naquele projeto ali, e tenho certeza que coisas boas vão vir aí, não para nós, para aqueles garotos que estão frequentando ali e estão precisando de uma ajuda, de um horizonte, né, para poder... Sem dúvida. Então, sensacional. Claro. Isso é um trabalho bonito, fantástico, que merecia parceiros bons, que merecem pessoas de bem, que teriam que ajudar um projeto como esse. Pois, afinal, esse projeto visa tirar a criança das drogas, crianças de pensamentos ruins, para trazer para o esporte. E a gente sabe que no esporte, você... trabalhando dentro do esporte, a sua mente fica completamente limpa e o teu corpo fica sadio. Claro, sem dúvida nenhuma. E nós estamos com um projeto também, que eu estava até comentando com o Zé. Tem um projeto que nós vamos, se Deus quiser, vai ter um apoio, uma situação melhor um pouquinho, um pouco de recurso melhor para poder atender as pessoas, crianças de Cuiabá. Sim. Então, tem um projeto lá, que é o projeto Bom de Bola, Bom de Escola. E esse projeto, através do novo prefeito de Cuiabá, o Manuel Pinheiro, ele tem a intenção de resgatar esse projeto para que a gente possa atender ali as crianças carentes ali de Cuiabá. Que bom. Quem sabe surgem outras oportunidades também de se estender esse projeto, também seria maravilhoso. De volta com Rede Família Esporte, o Atlético Mineiro encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio logo mais pela final da Copa do Brasil em Porto Alegre. Vamos ver como foi o treino do elenco. Acompanhe. No último treinamento antes da partida contra o Grêmio, a última atividade do ano na cidade do Galo, Diogo Giacomini fechou a preparação da equipe para a decisão contra o Grêmio. O atacante Carlos, recuperado de lesão, é a novidade na lista dos relacionados para o jogo. Outro homem de frente, Lucas Prato, está muito motivado para a partida. Se eu não acreditara que posso virar o jogo, que podemos sair campeão, eu não jogaria. Já do princípio é isso. E depois, na estratégia e no futebolístico, acho que o time mudou um pouco a cabeça. Sabemos que jogamos muito mal o primeiro jogo e temos que mudar tudo para o segundo jogo. Então acho que o treinador que está armando hoje está tentando fazer isso, mudar a estratégia, mudar a cabeça de nós, saber onde temos que brigar o jogo para poder virar. Pero sempre a gente pode jogar bem, pode jogar mal, mas intenta sempre ganhar, dar todo um campo, e acho que chegamos até uma final por isso, porque a gente sempre brigou, sempre acreditou, então acho que a torcida pode esperar que Galo entre como falam aqui, com a sangue no olho para poder virar o jogo. Rafael Carioca prega inteligência e agressividade na final. Tem que ser agressivo com inteligência. Esse é o jogo que nós temos que fazer, até porque não podemos tomar um gol. Se a gente leva um gol lá no começo do jogo, fica muito mais difícil. A gente sabe que é difícil hoje fazer 2 gols no Grêmio. Só que temos que fazer um jogo muito inteligente, ser agressivo na hora que tem que ser. Saber que vai ter hora que o Grêmio vai empurrar a gente para trás, porque estão jogando em casa e é um clássico. Então é ser muito inteligente nessas horas, para primeiro fazer um gol, depois pensar no outro.
Tá aí então essa matéria, Júlio. O erro principal foi na primeira partida, né? Tiveram situações que o Marcelo, ao meu ver, tanto é que foi demitido depois do jogo, errou muito para essa partida. Não podia ter tomado 3-1 em casa, né? Eu vejo o seguinte, o Atlético ele tem um elenco muito bom, muito qualificado. Só que o Renato ele deu um baile tático no Marcelo, porque o Renato ele jogou sem um homem de referência e acabou povoando o meio de campo. E é onde que o Atlético estava perdendo. Toda a primeira e segunda bola perdia tudo. E o volume de jogo ele acabou se prevalecendo pro lado do Grêmio. E aí nas jogadas rápidas. Nas jogadas rápidas, o time rápido, veloz, e o Douglas que com a qualidade só enfia na bola. Com o Luan e aquele outro Luan que é o Pedro Rocha. Ramiro Pedro Rocha. Então, o Atlético ficou muito exposto. Você vê jogando com o Robinho na frente, com o Lucas Prato. Aí tinha o Mike Suel do lado direito. Isso. E tinha o colombiano, como é que ele chama? O colombiano. O colombiano. Então a gente tinha praticamente quatro jogadores que não tem poder de marcação. De fazer esse. Exatamente, você vai ver. E o Grêmio, todos eles têm essa fazem função. Isso. E o Atlético acabou tomando baile. Quando acabou o primeiro tempo, eu falei, ele vai trocar. Ele vai tirar um ali, ou que seja da beirada. Devia ter feito já no primeiro tempo, né? Não, ele entrou mais exposto ainda, onde que com 10 homens o Grêmio ainda conseguiu fazer o segundo gol e o terceiro gol. E depois disso agora, Júlio, para essa partida que acontece hoje, você vê alguma possibilidade de reversão de quadro por parte do Atlético Mineiro? Olha, futebol a gente sabe, né, Zé? Que as coisas é muito imprevisível, às vezes acontece coisas que a gente inesperável. Mas eu acho muito difícil. O Grêmio jogando em casa, com o resultado favorável a favor. Não precisa fazer. Não precisa fazer nada. Gol. Não precisa fazer gol. Não precisa se lançar no ataque. Exatamente. Então eu acredito que o Grêmio vai entrar da mesma maneira, tentando ter posse de bola, trabalhando bastante essas articulações ali e deixar o tempo passar. Entendeu? O desespero vai estar totalmente na mão do Atlético Mineiro, né? E tentar dar uma encaixada no contra-ataque, né, Zé? Se conseguir encaixar um contra-ataque na velocidade do Luanzinho lá na frente, a defesa do Atlético Mineiro não inspira confiança. Aliás, nós sempre falamos aqui, né? Tem o equilíbrio do meio-campo para frente e o equilíbrio fantástico da equipe. Meio-campo para trás, não sei o que aconteceu. De um tempo para cá, o ano passado foi considerada a melhor defesa do campeonato, só perdeu para a do Corinthians. E aí esse ano acabou vendendo alguns jogadores importantes e não repôs as peças importantes que ficaram faltando. Quer dizer, contratou-se 10, 15 jogadores do meio campo para frente. Esqueceu-se de fortalecer principalmente o sistema defensivo. Exatamente. E aí acabou sofrendo nesse ano. Exatamente. E nós aqui sempre batemos, viu, Júlio? Que o Atlético era o melhor time deste campeonato brasileiro, em termos de qualidade técnica, em termos de jogadores, né? Principalmente do meio campo para frente. Porque ano passado, com Leonardo e Gemerson, os caras se comportaram muito bem. Muito bem. Aí saiu o Gemerson e aí o Leonardo teve também esse problema que, né, no meio do segundo turno, acabou tendo que ficar aí o resto do ano parado. Perderam por uma dupla que não tinha como, que era Gil, né? Então. Brincadeira, Gil e Marquinho, né? Não tinha como, né? E aí, então, eu vejo assim, que não vou colocar aqui 100% de possibilidade para o Grêmio, mas que 99,9% é para o Grêmio. Eu também acho. Mas aí, é por isso que às vezes muitas vezes a gente cobra o treinador, enxergar um pouquinho. Se você sabe que você tem uma situação defensiva com problemas e você não tem uma peça de reposição à altura, já se encerraram as inscrições, não dá mais para você, quando ele chegou já não dava mais, o que você tem que fazer? Muda o esquema. Por que ficar insistindo com o mesmo esquema? Você tem jogadores, você tem o Rafael Carioca, você tem o Júnior Urso, que são excepcionais marcadores. Por que não fez igual o Corinthians fez na época, que tinha o Ralf como protetor de zaga? Sim. Porra, o zagueiro adora quando você tem um cara ali, você foi zagueiro, sabe disso. Se você tem um brucutu, um cara como um Ralf, como um cara protegendo você ali, você dorme tranquilo. Você não fica tão exposto. Não, fizeram totalmente diferente. Joga o cara lá na frente e aí deixa aquele buraco atrás. Não, e outra aí coisa, o defensor, né? Muitas vezes, né? Então, fica exposto. E era cada exposição. Você vê, o treinador um pouquinho mais inteligente jogava um atacante enfiado no meio dos dois zagueiros. Não ganhava uma, não tinha como. Agora, custava modificar. E quantas vezes não falamos assim? Muda o jeito de jogar, Marcelo. Sim. E o teimoso não mudava.
Só mudava o meio campo pra frente, esquecia o ataque. Aí fazia 2, tomava 4. Vai fazer o quê? Diferentemente do Grêmio. Do Grêmio e da forma que Tite trabalha. Sim. Mas protege muito o sistema defensivo. Então você vê hoje aí, nós estamos falando até em termos de resultados. Você pega o Cuca hoje, que é campeão brasileiro, sim, que antes do campeonato, no início do campeonato, ele se declarou que ia ser campeão brasileiro. E aí você pega a seleção brasileira que resgatou aí uma emoção, claro, resgatou o público, porque da maneira de jogar. Então o Tite, você vê, o Tite ele fala sempre no 4-1-4-1, que é o esquema dele. E que na verdade, você vê, seleção brasileira, todos têm comprometimento de vir para marcar. Sim. Recompor e vir atrás da linha da bola e diminuir os espaços. E a mesma maneira o Palmeiras. Você vê que o Palmeiras, ele, em todo o campeonato, acabou perdendo uma partida. Então isso aí o que é? Comprometimento de todos os atletas que têm a obrigação de chegar na frente, mas também de marcar. E a escolha também das peças, né? Hoje mudou muito, o futebol mudou muito hoje. É muito dinâmico. Se não tiver o comprometimento de marcar, de se impor na marcação e na hora que tiver a posse da bola também, e as pessoas se projetar à frente para poder ter mais qualidade. Claro. Você vê os times aí do europeu, Barcelona, os caras ficam, 2, 3 minutos com a bola no pé, sim, toca pra cá, toca pra lá, fechou. Não tem pressa. Volta no goleiro. Então, quando um time desse faz 1-0, sai na frente, pra reverter depois é difícil. O Palmeiras, você acha, o Palmeiras, né, que campeão brasileiro, era o time mais qualificado para chegar no título, ou chegou apenas nesse sentido que você falou, desse comprometimento que os jogadores tinham dentro das 4 linhas? Tecnicamente, individualmente, tem clubes melhores, tem times melhores que o Palmeiras. Sim. O próprio Santos. Exatamente. Só que o sistema encaixou. Entendeu? Então todos eles se comprometeram de vir, de marcar, de se empenhar, se dedicar. E acabou, o resultado vem aí. Um time que joga 39 partidas no campeonato, acaba perdendo uma partida só, tem que ser campeão brasileiro mesmo, não tem como. Também acho. O time do Galo desembarcou em Porto Alegre e foi recebido com muita festa pelos torcedores. Vamos ver. Porto Alegre com festa pelos torcedores. E eles estão confiantes. A semana foi produtiva, a equipe fez uma semana muito boa, visando melhorar a nossa organização. E creio que será um jogo bastante diferente daquilo que a gente apresentou no primeiro jogo há 2 semanas. Daqui do aeroporto, o Galo seguiu direto para o hotel, onde fica concentrado até momentos antes da partida. Para ser campeão, o Atlético precisa vencer por 3 gols de diferença. Se fizer 2, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá o título para o Grêmio. Tá aí o desembarque do Atlético, né? O Atlético que já está lá, já, né, sentindo o clima, com certeza, nesse momento. O estádio, a arena do Grêmio deve estar fervilhando já de torcedores. E o Atlético sentindo, né? Vendo mais ou menos, se imaginando o que pode ser feito nesta partida de logo mais. Com relação ao Grêmio, encerrou a sua preparação para o jogo de logo mais. Vamos ver como foi o trabalho do Grêmio. Para não perder o foco e aproveitar a vantagem, Renato fez os últimos treinos do tricolor com portões fechados. Restam 90 minutos para o Grêmio tentar quebrar o jejum de 15 anos sem um título em nível nacional. E ainda por cima, levar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Importante que o meu grupo está preparado, a gente sabe da importância dessa final. E aquilo que eu falei, eu acho que o mais importante de tudo é que nós temos tudo que poderíamos ter feito dentro e fora das 4 linhas durante esses dias todos. Ô Júlio, é lógico que muitas vezes a gente analisa o perfil de um profissional e 99% a gente sabe que muitas vezes o profissional não tem aquele perfil para dirigir uma equipe. Só que muitas vezes o profissional ganha lá dentro do vestiário, ganha o time, ganha o elenco. Foi o que aconteceu com o Renato, que vinha de um problema seríssimo, grave, que nós trouxemos aqui o problema que foi, um problema seríssimo lá dentro, com 2 jogadores. Tanto é que o outro treinador que estava lá, o Roger, pediu demissão por causa desse problema. Ele pediu pro presidente: presidente, eu quero que mande esses 2 jogadores embora. Esse problema foi muito sério, eu não quero trabalhar mais com esses jogadores. O presidente falou: poxa, são os 2 melhores jogadores que eu tenho no elenco, eu não posso mandá-los embora. Não posso. É a minha moeda de troca daqui a 2, 3 anos, não posso fazer isso.
Então ele falou, tô indo embora. Tudo bem, foi embora, trouxe o Renato soube contornar uma situação mas ele já não que era estava grave. bem, né, Guilherme? Sim, concordo com você. Já estava Isso sendo, pode ter sido a gota d'água, né? Justamente, já estava sendo questionado. Também acho. A permanência dele sob o comando técnico do Grêmio. Também acho. E aí veio o Renato, passou por cima de um problema grave, sério, contornou essa situação com o elenco e trouxe os jogadores na palma da mão dele. Exatamente. O Renato tem a história dele dentro do Grêmio, não só como treinador, mas como atleta também. E tem uma história muito bonita ali construída dentro do Grêmio. E a partir do momento que o Roger, que também teve uma passagem pelo Grêmio, teve em outras equipes onde se preparou, se credenciou para chegar onde chegou, fez os primeiros 6 meses dele aí, foi fantástico, a nível de resultado, tudo. Então, aí ele começou a ter problema, aí toca nessa situação. Houve um atrito entre os atletas dentro do área onde que ele não soube contornar. Então, ele acabou pedindo a demissão. Aí vem o Renato, que estava, vamos dizer, há 1 ano e pouco parado. Na praia. Jogando futebol. Não estava nem com futebol, só acompanhando pela Globo. E foi lá que acabou resolvendo o problema do Grêmio com a capacidade dele que ele tem. Não estou dizendo assim tanto tecnicamente, né? Mas de conhecimento de vestiário. De falar a linguagem do boleiro, né? Exatamente. Então, é o que eu falo. Hoje, o ex-atleta, ele tem muita vantagem em relação aos outros. É lógico que ele tem que se credenciar também, tem que estudar, tem que querer informações, tirar informação, fazer que nem o Tite fez aí, outros treinadores que estão vindo aí, estão se credenciando também em relação a nível de documento e escola, né? De teoria, dúvida, entendeu? De teoria, que é documento e prática não futebol. Se perde, né? Ele mudou o sistema. Antigamente você jogava, na época que o Zé foi campeão que jogou, você jogava com lateral direito, lateral esquerdo, um central, um volante fixo, 2 meias, um ponto direito, um ponto esquerdo e centroavante. Entendeu? Verdade. Então hoje, isso o que mudou? Só mudou o sistema. O sistema só. Entendeu? São os 11 jogadores mesmo. Tática em campo praticamente Então, é o que eu tô dizendo. O jogador tem que cair pela beirada, tem que ter na hora que a bola chega. Se não tiver aquele que na hora que tá trabalhando a bola, se não tiver a referência, não vai fazer gol. Então tem que estar sempre ocupando espaço, entendeu? E você vê que esse futebol hoje, que está sendo praticado no mundo todo, e saiu o Ajax, a Holanda já fazia lá atrás. Lógico, uma maneira diferente de laranja colocar. Mecânica, né? O Pepe Guardiola agora aí, recentemente, antes de sair do Bayern, ele colocou. Ele jogou com 11 jogadores, com um só jogador, que era o zagueiro. O resto era tudo volante, meio e atacante. E ganhou de 7-0 lá no campeonato alemão. Então o que é? Comprometimento. Sem dúvida. Devia marcar, ocupar os espaços, encurtar, não deixar a bola, na hora que tem a bola, ter a qualidade do passe. Você vê que o Tite, ele grita sempre, no pé. Então ele quer bola no pé, toca no pé, pô. Trabalha, articula, faz girar a bola, né? até sair a brecha. Sem dúvida. Uma hora ou outra vai abrir espaço. Eu tô gostando das suas explicações, cara. E aí, não abraça a carreira de treinador com todo esse conhecimento? Não, Zé, na verdade é o seguinte... Porque, olha, para falar tudo que você vem falando aqui, de tática, de técnica, de movimentação, isso é treinador que fala, técnico... Ou melhor, professor que fala. E você está falando. Não, a gente trabalha direto, né, Zé? Eu fiquei 4 anos no Rio Branco, aí tive no União São João de Araras, tive na Inter de Limeira, tive em vários lugares aí eu trabalhei, fiz o meu CREF, o curso para treinador, na época eu fiz junto com o Silas, tudo. E agora eu estou querendo fazer o meu curso na CBF, né, que tem A, B e C, então quero ver direitinho, para poder credenciar, né? Não que eu vá ser um treinador, entendeu? Mas é uma casa de emergência. Hoje você está trabalhando num clube, amanhã, o treinador sai, aí você tem um credenciamento para poder estar ali como um treinador, um diretor interino do clube, onde que pode exercer várias funções, né? Porque hoje você pega um diretor de futebol, se o treinador sai, tem que ter alguém de imediato para cobrir. Então, acho que é importante a gente se credenciar disso aí para que a gente possa servir de uma maneira correta. Mas se você receber um convite de qualquer clube, vamos supor, do futebol brasileiro, para você abraçar a função? Eu vou sem problema nenhum, não tenho medo, gosto de desafio, não fujo da responsabilidade. Eu acho que quando você assume como um diretor de futebol, que eu estou dizendo, no caso de diretor de futebol, uma equipe, você tem que chamar a responsabilidade para o seu lado, porque se
Se os resultados não virem, você vai pagar, então eu vou fazer cobrado, da minha cabeça. né? Eu vou fazer da minha maneira, vou achar o que é certo ou errado para que amanhã me cobrou com razão. Eu não posso, acho que o diretor de futebol não pode transferir responsabilidade para presidente ou para quem que seja. Sim. Ele é o diretor de futebol, junto com o treinador. Quem que trouxe? Fui eu que trouxe. A responsabilidade é dele. Deu Assume, certo? Beleza. né? Deu errado? Não, eu trouxe, infelizmente, tá bom. Agora não pode ficar. Sabe aquelas desculpas? Sim. Mas tudo bem. Aquelas desculpas esfarrapadas. Exatamente. De muitos por aí. Que não entra mais hoje no futebol. O futebol hoje você tem que ter conhecimento, você tem que ter envolvimento em relação a tudo, participar do dia a dia, conhecer jogadores, entendeu? Porque hoje você vê, você ir eu falo sempre, você ir numa prateleira do supermercado e pegar uma Coca-Cola é fácil, você não vai errar. Sim. Agora eu quero ver você pegar lá embaixo, como aqui em Campinas eu citei vários jogadores que eu ofereci. Aqui em Campinas, nenhum deles. Eu ofereci Lucas Lima, não quis. Eu ofereci o Sidão, que era o goleiro hoje, que vai para a Seleção Brasileira, não quis. Eu ofereci o Rodolfo, que é esse que fez o gol contra o Guarani, no jogo de empate aqui de fora da área. Eu ofereci também, não quis. Então, Rafael Longini, que está no Santos, que estava comigo no Rio Branco, são todos jogadores que esteve comigo, que eu tive a oportunidade de oferecer dentro do futebol de Campinas e todos eles, não serve. Então hoje você vê aí que a gente não tá no futebol por acaso, né, Zé? Sim, lógico. Tem uma história, né? A gente tem uma história, tem um conhecimento, eu acho que você tem um leque de jogadores aí, você tem uma cartilha onde que você tem muitos jogadores aí desconhecidos que possa. Então, eu tô preparado. Se pintar no pedaço aí. Se vier, abraço. Vou pro desafio e vamos embora. Aí, boa. Com certeza. Entendeu? Vamos às escalações, então, do jogo de hoje? Esquemas táticos dos jogos na tela. Escalação do Grêmio, Renato Portaluppi no Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. Wallace e Maicon, Ramiro, Douglas e Everton, Luan à frente. Vai fazer duas linhas de 4, o Luanzinho ali pra sair no contra-ataque rápido, povoar bem esse meio campo aí e sair com velocidade. É isso que o Grêmio vai fazer. É o que vai fazer o meu compadre Renato, né? Porque a gente jogou na seleção juntos. E ele só não foi para a Copa de 86, e o Júlio sabe muito bem da história, né, o que aconteceu, mas armou seu time como armou lá em Belo Horizonte, entendeu? Um setor de meio campo bem congestionado, esperando roubar uma bola e o Luanzinho aproveitar. Também acho. Esse é o pensamento de Renato. É verdade. Escalação do Atlético Mineiro na tela com o Diogo Giacomini, o treinador do Sub-20, nas categorias de base. Vitor, Marcos Rocha, Eraso, Gabriel e Fábio Santos. Leandro Donizete, Júnior Urso, Rafael Carioca e Michael Suel, Lucas Prato e Robinho. É um baita de um time. Meio campo pra frente não tem o que falar. O problema é o sistema defensivo. Aí a gente sempre fala, né? Você tem um Júnior Urso, marcador fantástico. E chega Leandro Donizete, um marcador fantástico. O Rafael Carioca, um marcador. O que ele faz? Não tem como você ficar com a zaga desprotegida. Eu não consigo entender como você tem 3 volantes de muita marcação apurada e deixar o sistema defensivo ainda aberto. É posicionamento, pra mim é posicionamento. Não, é posicionamento e a saída de bola, né? Muito erro de passe, né? Muito erro de passe. Então, quer dizer, quando você joga no sistema aí, se você não tiver a qualidade de passe e na hora que chega no momento de afunilar, se você não tiver o passe preciso, você arma contra-ataque direto. Direto, é o que acontece. Porque os volantes eles são obrigados a sair e se não tiver a qualidade no passe, é contra-ataque direto, isso aí. Eu também acho. Tá, então as escalações de Atlético Mineiro e Grêmio, né? Porque justamente vão se enfrentar daqui a pouquinho. Vamos falar de Corinthians? Vamos falar um pouquinho do volante Camacho, que atendeu os jornalistas após o tempo. Falar em volante, esse é um volante que marca e sabe sair muito bem. Acabou após o treinamento, conversando com o jornalista no CT Joaquim Grave, e lamenta, né, que tenha ficado nessa situação de depender dos outros para classificar. Vamos ver. Jogo que, para todo mundo, eu acho que no elenco é o mais importante do ano. É um jogo que muda muito, né? Se ganhar ou se perder, muda muito o que o Corinthians vai ser ano que vem, porque a Libertadores é um campeonato mais importante da América, então acho que é uma decisão aí, é uma final pra gente. Se for depender só da gente, a gente está muito confiante pelos treinos e pelas conversas. Então acho que pela gente não está tirando sono, porque pelo que foi conversado aí, pelos treinos que a gente está mostrando aí, a gente está muito bem e vamos conseguir essa vitória. Mas depender dos outros é complicado, então nossa conversa é fazer o nosso, fazer bem feito e esperar aí o final do jogo que dê tudo certo.
Júlio, tá aí o Camacho, eu gosto do jeito que o Camacho joga, é lógico que não é o primeiro volante, muitas vezes está sendo sacrificado em jogar com o primeiro volante, não é a dele, mas faz porque sabe fazer. Para mim é um volante que chega muito bem, sabe chutar de fora da área e um volante que tem um bom passe. Dificilmente a gente consegue ver no mercado hoje um volante que consegue um bom ver no mercado atleta. Exatamente, eu gosto do Camacho também, eu acho que ele fez um campeonato muito bom na época do Audax também, não só ele como o Tietê, Sidão e outros jogadores aí fizeram um campeonato muito bom. Eu acho que dentro do Corinthians ele está se sofrendo bastante também por causa da qualidade do time do Corinthians adaptação, também. Júlio. Não, adaptação de jogar num clube igual o Corinthians? Exatamente, jogar no Corinthians não é fácil. Se não chegar a encontrar um esquema tático definido, pronto, você vai sofrer. Lógico. Você vê que o Corinthians mudou muito aí de jogadores, 14 mudou o elenco saídos, e todo. né? Então, essa readaptação, a reafirmação dentro do campeonato, ela era muito difícil, principalmente um jogador que estava jogando no Audax ou jogando no Corinthians, que ter a responsabilidade de articular o jogo e fazer o time girar. Então, é muito difícil. Garoto novo, eu acredito que na hora que o Corinthians conseguir encaixar um time e um sistema onde que o time fica com mais com posse de bola, que trabalha mais, articula, eu acredito que de bola que é mais do que rendeu nesse ano. Eu também. De volta com Rede Família Esporte, o técnico Cuca, campeão brasileiro deste ano pelo Palmeiras, se despede do time. O último jogo será no próximo final de semana. Vamos ver. Serão mais 5 dias de treinos, viagem e o jogo contra o Sport. É a contagem regressiva de um trabalho bem sucedido que começou no dia 13 de março. Cuca está indo, mas deixou as portas abertas. Voltar ao Palmeiras é sempre uma possibilidade. Voltar ao futebol no ano que vem é uma certeza. Sim, claro. O ano que vem são 12 meses, né? Mas no começo não. O adiamento da última rodada, em função da tragédia com a Chapecoense, vai obrigar Cuca a fazer mudanças importantes na equipe. Tinham jogadores que já tinham a passagem marcada para alguns lugares, né? E são muitos jogadores que vão ficar fora desse jogo. São jogadores praticamente. Depois a gente passa a lista para você, porque essa letra aqui eu não consigo entender. O trabalho vencedor faz Cuca deixar o Palmeiras com a melhor das sensações. Saio com a sensação de um dever cumprido, sabe? De uma missão cumprida, mas que deixa toda uma base estruturada e organizada para o próximo treinador dar sequência a ela, né? Zé, tá aí o Cuca, fazer falta pro Palmeiras, hein? Eu achava que ele iria continuar em 2017, né? Porque afinal o trabalho que ele fez nesse campeonato brasileiro foi fantástico, fantástico. Sim. Resgatou o Palmeiras. Sem dúvida. Resgatou o Palmeiras, aquele Palmeiras que a gente viu aí ano passado, com mais de 100 jogadores, mais de 100 contratações, vários treinadores passando, inclusive treinadores estrangeiros, né? E chega o Cuca e faz um trabalho como esse, lógico que a proposta que ele deve estar recebendo, que ele deve grande. Mas ele não vai trabalhar para por rejeitar. Não é proposta de ninguém. Não. Ele vai fazer um ano sabático? Ele alegou que ele, há muito tempo, desde quando ele estava na China, que ele estava nos Emirados Árabes, ele ficou muito tempo longe da família. E ele quer ficar pelo menos 6 meses com a família, e foi um pedido da esposa dele. Ele praticamente não viu os filhos crescerem, muito tempo fora. Então ele quer passar pelo menos 6 meses com a família. Só com a família e mais nada. Mais nada. É interessante isso. O Cuca tem que dar os parabéns para ele, não só para ele, como o Paulo Nobre também, que foi um cara que acreditou no Palmeiras, investiu, deu toda a possibilidade financeira, de logística, de estrutura, para que ele pudesse fazer o seu trabalho brilhoso aí, que foi conseguir o título de campeão brasileiro. E eu vejo agora o Palmeiras, espero que não, o Palmeiras vai disputar uma Libertadores aí, eu vejo o Palmeiras com grande dificuldade, que você perde o seu maior investidor. Sim, claro. Entendeu? Perde o treinador. Eu acredito que vai perder alguns jogadores também que deva sair. O Gabriel já está indo embora. Então, você perde o Gabriel. Então, eu acredito que o Palmeiras vai ter algumas dificuldades aí para remontar aí o lado psicológico e estrutura desses atletas também e no caso o Cuca e o Paulo Nobre que está deixando o clube, né? Também acho. Zé, vamos dar o presente para o nosso convidado? Presente lá da Ótica Helena, lá do meu amigo Calango, o Carlos e... Conhece o Calango? Calango, não conhece. Sobrinho do João Paulo? Não conhece. Conhece, é lá da Ótica Helena, viu, Júlio? E eles sempre brindam o nosso
craque na quarta do craque. Então, para você... Bom, a Ótica Helena, que fica ali. Vê se é do seu gosto. Eu escolhi. Zé, eu mostrei o seu rosto pra ele. Você tem bom gosto, Zé. Eu mostrei o seu rosto pra ele. Olha que beleza. Aí, ó. Olha. Eu falei, eu acho que vai cair bem no Julião. Olha lá, vou tentar dar uma colocadinha aqui só pra dar uma... Isso, olha só. Olha que presença, hein? Ficou chique. Ficou bom, Zé? Ficou chique. Calango. Você tem bom gosto, obrigado. Ficou chique, viu? Um abraço pra Val. Italiano, hein? Italiano. 766, ali na General Osório. Que beleza, Zé. A camisa do nosso programa, uma recordação da sua participação. Obrigado. Um CD sertanejo de Pamela Paz e Denilson, que é a dupla do momento. E que toda hora estão aí nas casas de Campinas. Obrigado. É isso aí, Ótica Helena presenteando o nosso craque. Com certeza. Que fechou com chave de ouro a quarta do craque. É verdade. Júlio, obrigado pela presença. Satisfação enorme em tê-lo aqui. Demoramos um pouquinho para trazê-lo, porque a agenda estava tão cheia. Mas eu prometi e trouxe. Prometi pro Nenê e trouxe. Nenê, você aqui e foi agraciado realmente nesse último programa de 2016. Eu quero agradecer a você. Algumas fotos aí do Júlio. Isso. Olha lá, olha, Zé. Ok, não mudou nada. É verdade. Só o cabelo, só o cabelo. Só o cabelo, Zé. Só o cabelo que tá faltando. Com o Valdir Pérez. Valdir Pérez. Olha lá, seleção aí. Essa aí foi... Essa foi fantástica. Então eu queria agradecer ao Zenão, agradecer a vocês aí pelo esse espaço aí da gente poder trocar um pouquinho de ideia, trocar um pouco de papo e desejar a vocês aí um ótimo final de ano. Obrigado. Ano que vem você volta, hein? Um ótimo final de ano. Nós vamos repetir. Com certeza. Essa sua presença aqui. Com bastante saúde, torcer para que os clubes de Campinas eles possam fazer aí um campeonato. Tem um ano de 2017 maravilhoso, tanto o Guarani quanto a Ponte. E vamos torcer, a gente que está no meio não tem como sair do meio do futebol. E vamos ver o que acontece aí pra gente no ano de 2017, né, Zé? Maravilha. Um abraço para vocês, obrigado. A Rede Família também, agradeço aí pela oportunidade. Obrigado. Zé, abraço, irmão. Valeu, Guina. Olha, um abraço a todos. Quero mais uma vez agradecer aqui a presença de Júlio César, que abrilhantou muito o nosso programa hoje. Terminamos com chave de ouro, né? Essa quarta do craque. E que ele tenha muito sucesso, que algum clube aí apareça para que o Júlio possa realmente mostrar todo o seu conhecimento, porque credibilidade tem. Com certeza. Grande abraço a você, todo o Brasil, que esteve em nossa companhia nessa quarta do craque. Lembrando que eu estarei de volta amanhã às 11h30 da manhã com Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.